Sabe aquele livro que você lê o primeiro de uma série ou trilogia, você se empolga muito pra continuar, daí você vai ler o segundo e se frustra um pouco? Pois é, foi isso que aconteceu. Primeiro de tudo, só queria avisar que meu filho está brincando no pack and play dele aí do lado, então se tiver barulho, tudo bem, vocês sabem que eu tenho um filho e é a vida, né? E outra coisa, olha aí, ó. E outra coisa é que parece que eu moro na selva ou no campo, porque os passarinhos hoje estão cantando, ó. Enfim, eu só queria avisar desses barulhinhos, mas a gente vai gravar mesmo assim, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que é A Fúria dos Reis. Eu não vou ficar segurando porque ele é pesado, mas você sabe qual é, tá bom? Eu já falei sobre o primeiro livro, se você quiser saber sobre como eu falei do livro e o que eu achei, clica aqui em cima no card, tá? Que vai estar ali. E, portanto, vai ter spoiler, porque ele é o segundo livro de uma série. Então, os acontecimentos do primeiro livro eu vou ter que falar. E as consequências do que aconteceu no primeiro livro também estão nesse segundo livro, tá bom? Mas uma coisa, se você já assistiu a série de TV, tudo bem, porque basicamente tudo que eu vou falar aqui já aconteceu na série, então não vai ser tão spoiler assim. O livro 2 ele vai continuar, claro, de onde o livro 1 terminou. Ele vai mostrar todas as consequências das atitudes tomadas no primeiro livro, que é a Guerra dos Tronos. Nesse livro a gente conta com os pontos de vista do Tyrion, da Catelyn, da Sansa, da Arya, do Bran, do Jon e da Daenerys. A gente perde o ponto de vista do Ned Stark, infelizmente. E a gente ganha mais 2 pontos de vista, que é o ponto de vista do Theon e do Davos. No ponto de vista do Davos, a gente vai acompanhar o Stannis, que é o irmão do falecido Robert, que era o rei. Ele não tinha aparecido no primeiro ainda, ele só havia sido mencionado. E o Stannis, ele acredita ter o direito ao trono, já que seu irmão morreu. Ele vai contar com a ajuda da sacerdotisa vermelha, a Melisandre, que ela segue o deus R'hllor, não sei como se pronuncia esse nome, mas é aquele deus da luz, se eu não me engano. Eu acho que é o deus da luz, o senhor da luz, porque ela acredita que ele é o Azor Ahai. E paralelamente com essa história, a gente tem a história do Renly, que é o irmão mais novo do Stannis e do Robert. E essa história a gente tá acompanhando pelo ponto de vista da Catelyn, porque ela vai até lá pra tentar a ajuda dos dois irmãos pra lutar contra os Lannisters, que ela acredita ser a ameaça maior. Mas o que acontece é que o Renly acaba morrendo na frente dela e da Brienne, que é uma lutadora lá muito legal, e ele acaba morrendo pela sombra, e é a sombra do irmão dele. Daí as duas fogem, porque elas viram o Renly ser morto pela sombra do Stannis, e a Brienne passa a jurar lealdade pra Catelyn, e ela vai buscar vingança também contra o Stannis. Eu gostei muito desses dois plots, eu achei bem interessante isso, ainda mais quando você lê o nascimento da sombra, esse parto que a sombra teve, e também da morte. Eu achei muito criativo e eu achei muito interessante. E eu também gostei muito da Brienne, e eu gostei muito do jeito que ela é ingênua, e ela ao mesmo tempo é muito forte, e ela se tornou uma das minhas personagens favoritas. E daqui a pouco eu volto a falar do Stannis, tá bom? A gente também tem o ponto de vista do Tyrion, que é a mão do rei Joffrey, que é o filho do Robert, tal, que morreu, que não é filho e tudo mais, você já sabe, né? A gente acompanha basicamente as bizarrices do Joffrey. E também mais pro final do livro a gente vai ver uma batalha entre o Stannis e o Tyrion, aquela batalha no mar, onde tem o fogo vivo e todo mundo se queima, e é muito legal essa parte também. E nessa batalha o Stannis consegue fugir, e o Tyrion ele acaba sendo ferido por alguém, e quem salva ele é o seu amigo Pod, o seu companheiro. Esse é um dos enredos que eu mais gosto, porque tirando essa parte da batalha, o Tyrion ele é muito mais manipulador, ele é muito mais intelectual, ele pensa muito, então as estratégias de jogo dele são muito mais tipo xadrez, sabe? É muito mais sutil do que briga e luta e guerra e tudo mais. E sem contar na parte do fogo vivo, que pra mim foi uma jogada de mestre e foi muito interessante, e eu gostei bastante dessa parte também. A gente também acompanha o ponto de vista do Theon Greyjoy, que ele é aquele menino que foi criado pelos Starks, só que depois do que acontece no primeiro livro, pra poder impressionar o pai dele, ele acaba se rebelando e traindo os Starks, atacando e tomando o Winterfell, que é o lugar dos Starks, pra ele. Ele prende os dois Starks mais novos, o Bran e o Rickon, mas esses dois acabam fugindo, e daí pra poder manter essa pose que ele criou, ele acaba matando dois jovens camponeses, dois meninos quaisquer. Ele mutila a face e acaba queimando, e fala que esses são os dois Starks que foram mortos. Então todo mundo acha que os Starks estão mortos. Mas o Theon também acaba se dando mal, porque ele tinha feito uma aliança com os Bolton, e os Boltons acabam traindo ele. Então assim, ele só se ferrou. O enredo dessa parte eu acho muito bom, mas o Theon, ele é muito idiota, sabe? Ele é muito babaca e ele irrita um pouco. Então eu queria às vezes passar um pouco, porque ele é muito boçalzinho e eu não gosto disso. Mas o enredo em si, a história
história dessa parte é muito, muito boa. O outro ponto de vista que eu não gostei é o da Arya. Depois de ela ver o seu pai sendo decapitado, ela acaba se disfarçando como um menino. Ela acaba se infiltrando nessa caravana que vai levar presos e os outros homens pra patrulha da noite. Mas num certo momento, ela acaba conhecendo um cara chamado Jaqen H'ghar. Ela acaba ajudando ele e ele acaba concedendo 3 pedidos de morte pra ela. 3 nomes que ele vai lá e vai matar por ela. Ele acaba concedendo esses pedidos pra ela e ele acaba dando uma moeda pra ela com as escritas Valar Morghulis, que ela pode chamar ele quando ela estiver precisando, quando ela estiver em apuros, ela pode chamar ele através disso. Eu não gostei muito dessa parte, eu achei muito arrastado. A personagem é muito boa, mas eu não sei, eu não gostei muito dela nesse segundo livro. Eu preferia no primeiro livro. Eu espero que ela melhore nesses dois. Eu gosto dessa parte da vingança que ela tem, mas eu achei essa parte com os homens lá, com o Gendry e tudo mais, eu achei muito, sabe, parece que pra mim não ia pra frente. Eu espero que essa coisa de vingança, que é o que mais tá me chamando a atenção nela, fique melhor nesses próximos livros, mas eu achei um pouco arrastado demais nesse segundo livro, a história da Arya. E o enredo que eu menos gostei foi o da Sansa, porque ela tá lá presa com o Joffrey, depois que o pai dela foi decapitado e tudo mais. É um ponto de vista muito chato, porque pra mim ela tá crescendo, mas ainda assim ela é boba, sabe? Ainda assim ela é a tal sonsa que todo mundo diz. Enfim, é muito chato, não gostei desse enredo, eu espero que ela cresça mais e melhore também. A gente também tem um ponto de vista do Bran, que depois lá que o Theon faz todo o negócio lá em Winterfell, ele acaba fugindo. Ele e o Rickon, eles acabam se separando, então o Rickon vai com a Osha, que é aquela selvagem lá, que eles capturaram e tudo mais. E depois a gente não sabe mais, porque não tem um ponto de vista que fale deles, então adeus personagens. E o Bran, ele vai com o Hodor e com o Jojen e a Mira, e na verdade eles estão indo pra além da muralha pra encontrar o Corvo de 3 Olhos. Eu gosto muito dos pontos de vista do Bran, pra mim é o que mais se assemelha à fantasia, é o que mais tem elementos fantásticos, vamos dizer assim. Eu gosto dessa coisa do orc, do troca-peles, das visões lá, das visões verdes e do Corvo de 3 Olhos. Eu acho essa coisa muito legal, muito interessante. E eu acho que esse, juntamente com os dragões, são as minhas partes favoritas, porque são as partes fantásticas desses livros. Falando em dragões, a gente tem o ponto de vista da Daenerys, que ela ressuscita lá com os 3 dragões. E ela pega o exército do Dothraki dela e ela acaba avançando pro leste. E daí até que ela chega em Qarth, que é uma outra cidade lá de Essos, do outro lado do mapa. E pra mim essa é a parte mais desconexa de todo o livro, porque as outras, querendo ou não, eu vejo uma certa ligação, mas a parte da Daenerys no outro coisa, por enquanto não tem muita conexão, sabe? Ela é meio fora do negócio. Talvez se tirasse essa parte, não faria muita diferença o livro, por enquanto. Talvez lá pra frente conecte tudo, mas por enquanto tá meio tipo, ela só tá criando uma jornada pra ela que eu não sei, sabe? E mesmo não fazendo muito conexão, pelo menos no meu ponto de vista... Tudo bom, filho? Eu gosto muito da parte quando ela vai lá na casa dos imortais, ela tem todas aquelas profecias sobre ela. E ela também tem a parte do Drogon lá, que vai lá e mata todo mundo, queima o negócio todo. Não mata todo mundo, mas queima o negócio. E eu achei muito interessante também. E pra finalizar, a gente tem o ponto de vista do Jon Snow, que pra mim é o ponto de vista que eu tenho mais gostado até agora. Porque ele não fica focando na Guerra dos Sete Reinos, ele foca em algo que aparentemente é maior do que isso. Então eu acho muito interessante isso. Através dele a gente vai conhecer mais sobre os selvagens e o rei pra lá da muralha, e como eles são daquele lado, o que que eles têm feito e qual que é a hierarquia deles, né? Porque eles têm um rei e tudo mais, qual que é o jeito de vida, o estilo de vida que eles têm. E a gente vê que numa missão ele tá indo lá pra reconhecer os selvagens e algo acontece, ele acaba tendo que fingir trair a patrulha da noite pra se virar um selvagem pra poder se infiltrar mais. E lá ele descobre que o rei pra lá da muralha tá vindo com um exército em direção da muralha. Então eu acho essa parte do enredo dele muito mais rica, assim, sabe? Eu não sei, talvez seja o que eu mais goste. Eu não acho muito enrolação de linguiça, eu acho que esse é o ponto. Enfim, eu gostei muito do livro. Eu só achei que o George Martin, nesse livro, ele encheu muito linguiça, sabe? Talvez ele, não sei, se ele cortasse, se ele desse uma enxugada ou melhorasse algumas coisas, teria ficado muito, muito melhor. Eu acho que tem alguns acontecimentos que são muito mais legais que do primeiro livro, mas como eu disse, eu achei que ele quis encher linguiça, então eu acho que perdeu um pouco e eu continuo achando o primeiro livro melhor. Mas é aquela coisa, no primeiro livro eu gostei tanto que quando eu fui ler o segundo tão empolgado, meio que me frustrou, mas graças a Deus eu li o terceiro foi melhor, então eu tô empolgado pra ler o quarto e o quinto, mas eu tô com aquela coisa um pé atrás pro quarto e quinto, porque talvez, né, eu me frustre também, mas enfim, vamos lá. Bom, gente, então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, você tem a recompensa de ver meu filho, né, filho? Agora, aqui,
né? É isso aí, mês que vem eu venho com a resenha do terceiro livro. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, não deixa de curtir, de se inscrever no canal, porque a gente vai ficando por aqui, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Mas bate palma, filho.